Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, 7h43, hora oficial do Brasil. Bem mais curto o nosso bate-papo em função da propaganda eleitoral gratuita, né? Ninguém tá pagando, mas aqui a gente está apertando o nosso horário, inclusive, né? São 7h44, horário oficial do Brasil, para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. O tempo deu uma amenizada na cerração, aí o sol começa a aparecer, poucas nuvens e a temperatura em elevação, agora 8 para 9 graus. Mas a sensação pode ser menor lá fora, né? Temperatura que foi de 5 para 6 graus na madrugada e que é a temperatura, aliás, a tendência de sol, predomínio de sol para a região de São Carlos nas próximas horas, tá certo? O quadro Entrevista hoje pauta educação, Semana da Pátria e outros assuntos relacionados à Secretaria de Educação e também da Fundação Cultural aqui de São Carlos. Nossos convidados hoje, o diretor da Educação aqui da Secretaria de Educação de São Carlos, professor Antônio Eberts, e também o historiador da Fundação Cultural aqui de São Carlos, o Jefferson Ribas, ambos aqui nos estúdios, como a gente anunciou que eles estariam. Professor Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis Caetano, bom dia à comunidade são carlense. É um prazer estar aqui na Tropical FM 97.7. É uma emissora de peso na nossa comunidade aí que leva informação e nós sempre felizes de divulgar as obras da educação e das escolas aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado ao professor Antônio. Jefferson, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Tropical. Legal. Bem, deixa eu começar a falar aqui que nós temos duas pautas importantes. Bem, o Infância.com é um projeto que já está em andamento, mas tem uma etapa hoje importante, né, professor? Hoje temos uma notícia, uma virada de chave no nosso município. Olha aí, ó. Como é que é? Então, hoje, dia 30 de agosto, na Escola de São João, na Escola Professor Mário Xavier dos Santos, nós temos a inauguração da Sala Maker, da Sala de Educação Maker. A tão falada Maker que a gente abordou. É a primeira sala de educação Maker no município nosso, né? Com os kits de robótica, as impressoras 3D, a modulação em sistema de informação e de informatização, né? Já resume-se nesses nomes aí, o que consiste o Maker e o que consiste o projeto Infância.com. É essa tecnologia aí, né, professor? Isso, o Infância.com é um programa que faz parte do Sebrae, né? O Sebrae, dentro do programa Cidade Empreendedora, né? Até mandar um abraço para o prefeito Rude e para o vice Fernando, que levam o projeto do Sebrae, da Cidade Empreendedora, à frente do nosso município, né? Já ganharam prêmios sobre isso, né? E um abraço para o pessoal da Secretaria de Educação, em nome do SADI. E nós estamos hoje, então, inaugurando essa Sala Maker com kit de robótica. Nesse kit de robótica, ele apresenta mais de 16 experiências, desde criar um semáforo, que a nossa cidade não tem. Então, o aluno ele já vai entender o processo de como fazer a programação de um semáforo, de fazer uma modulação numa horta com irrigação automática, todo o processo de robótica, conhecimento de eletrônica e informática, né? Não é um conhecimento básico, é um conhecimento aprimorado, que eu fui ter programação lá na faculdade, e então hoje a gente está disponibilizando para os nossos alunos de primeira ao quinto ano e de sexta ao nono ano, né, que é o ensino fundamental. Todos os conteúdos, eles são alinhados com a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum. Desenvolve principalmente as competências gerais de pensamento científico, ok? E crítico, criativo, dentro da cultura digital. Isso está tudo pautado e baseado dentro da BNCC, né? Isso produz conhecimentos relevantes e atrai o que a criançada gosta, né? Que é produtos eletrônicos, por exemplo, o celular. O próximo passo é nós estarmos criando oficinas relativas a Meta 6,
do Plano Municipal de Educação, são atividades integrais, onde a criança vai, por exemplo, de manhã na escola com o currículo normal, matemática, português e outros currículos, e à tarde ele vai para atividades extracurriculares, né? Como, por exemplo, o infância.com. Contraturno ali, No né? contraturno. Exato. Então, Passando aí a semana dentro da escola, com aprendizado, Mas isso são os próximos passos, né? Então, hoje, para resumir, é a nossa inauguração lá. Na sua pessoa, você está convidado a participar. às 8h30, né? 8h30 na Escola de São João, na Escola Exato. Professor Mário Xavier dos Santos. Uma pergunta antes de fechar essa parte. É só na escola lá de São João, por enquanto, o projeto? Não, O o projeto ele vai contemplar todas as escolas, todas as né, unidades de ensino municipais. fundamental. Bela Vista, São João e Certo. Pratas. De início já agora. De início, isso. Certo. Dia 19 e 20 a 23 de setembro, o professor Andy, o professor Anderson, ele vai voltar e vai fazer uma imersão com os nossos alunos e com os professores, né? Certo. Sobre robótica, né? Sobre robótica e modulação de impressão 3D. Então, ele é uma pessoa muito para frente, ele entende do que está falando, ele é referência no estado sobre esse assunto e vai ajudar aos professores e aos nossos alunos a desenvolver o pensamento científico, o pensamento crítico, criativo dentro da cultura digital, tá? Então, nós vamos ter, 19 a 23 de setembro, essa imersão aqui em São Carlos, dentro das 3 escolas, onde ele vai girar. E lá, dia 24 de novembro, nós vamos criar a primeira feira, para apresentar os produtos que a gente vai criar nessa imersão, certo? Então, dia 24 de novembro, teremos mais um evento que é inédito em São Carlos, tá? Nunca teve um evento de robótica em São Carlos e dia 24 de novembro a gente vai estar apresentando os produtos criados pelos alunos e pelos professores Nesse Maker. Nesse Maker. Na Sala Maker. Sala de Educação Maker. Sala de Educação Maker. Onde o aluno é o protagonista, né? É o aluno que a gente vai apresentar as possibilidades e o aluno vai escolher o que ele quer desenvolver no seu conhecimento, né? Legal. E aí a gente vai tentar dar o suporte nesse conhecimento, nesse pensamento de cultura digital, para estar fomentando no futuro novos desenvolvedores de sistemas, novos aplicativos de celulares. Isso tudo é possível dentro do programa infância.com. Muito bem. E começa por aqui, no caso de São Carlos, no ensino fundamental aqui das escolas, né? Isso. Começando hoje, então, com a inauguração lá em Linha São João, 8h30, minha gente, na escola lá da Linha São João, mas que envolve todas as unidades escolares, né? É isso, professor? É isso aí. Muito bem, explicado. Muito obrigado. Explicado o Maker, daqui a pouquinho a gente fala mais. Ô Jefferson, agora é contigo, porque nós temos aí sempre, todos os anos, aí uma programação especial da Pátria, né? E já está definido em São Carlos, né? Exatamente, já está definido já há algum tempo já. Então, Elvis, a partir do dia 1º de setembro, né, até o dia 6, a gente vai ter a programação aí da Semana da Pátria, sempre às 8 da manhã, o hasteamento das bandeiras, né, e às 18 horas o arreamento. E daí no dia 7 de setembro, né, quarta-feira, feriado, temos o grande desfile aí, a partir das 8 da manhã na Rua do Comércio. Então, bem rapidamente aqui, né, que as entidades são um pouco longas, né, mas dia 1º de setembro, na quinta-feira, nós temos o protocolo do Cardeal Arco Verde, as entidades que participarão, o Grupo de Escoteiro General Osório, Corpo de Bombeiros Militar e Comunitário, SAMU, Polícia Militar e Civil, a imprensa falada e escrita, Casan, Cidasc, a IPAGRE e a Celesc. No dia 2 de setembro, na sexta-feira, o protocolo fica sob os cargos da APAE e CAESP, as entidades que participam, o NUPAR, IFSC, Fórum de Justiça, Promotoria Pública, Hospital Padre João Bertia, CTG Amigos da Criança, Sicredi e Cine. No dia 3 de setembro, no sábado, o protocolo fica sob os cuidados da Fundação Cultural, as entidades que participarão
do hasteamento e arreamento, Rotary ato. Club, Lions, né? Rotaract Club, o Casa da Amizade, grupos de idosos, a rede feminina e universitários. No domingo, no dia 4 de setembro, temos a Câmara de Vereadores como a responsável pelo protocolo, a administração municipal, juntamente com os departamentos, secretarias municipais, de Agricultura, Assistência Social, Esporte, DME, Dozu e Turismo e Saúde, juntamente com o Coral Porto dos Cantadores, participam dos atos. Na segunda-feira, dia 5 de setembro, temos a Escola Carlos Kuhlmann, né, responsável pelo protocolo, as entidades que participam dos atos, VOSC, CAPES, EJA, a Escola de Inglês Pickup, CRAS, o Serviço de Fortalecimento de Vínculos, CDL, a CISC, a Associação de Pescadores, o MAB e os sindicatos locais. No dia 6 de setembro, na terça-feira, temos os CEINs, as creches e pré-escolas, como responsável pelo protocolo. E as entidades que participam dos atos, o Conselho Tutelar, igrejas locais, a Associação de Artesãs, né, a ASESC, os esportistas, academias, grupos de patinação, Grupo de Patinação Deslizarte, motoqueiros, trilheiros, Cicobi, Bradesco e Banco do Brasil. E daí, no dia 7 de setembro, né, a grande celebração pátria, né, com o desfile toda a Rua do Comércio, né, com a participação das autoridades locais, todas as entidades aí educacionais e da sociedade civil participando desse grande desfile aí, que vai ser totalmente no sentido musical pela Banda Municipal de São Carlos, né? Então, novamente convidamos a toda a população sancarlense a partir do dia 1º de setembro, sempre no Altar da Pátria, 8 da manhã, hasteamento das bandeiras e às 18 horas, né, 6 da tarde, o arreamento. E daí, no dia 7 de setembro, né, o feriado, toda a Rua do Comércio aí um grande desfile aí, mostrando todo o nosso amor pátrio. Então fica esse convite para a população de São Carlos e também dos outros municípios ao redor também. E o 7 de setembro, qual é o horário que começa? No dia 7 de setembro, 8 da manhã. 8 também da manhã. O hasteamento, todos os dias do dia 1º ao dia 6, 8 da manhã também. E o arreamento, né, a retirada das bandeiras às 18 horas, do dia 1º ao dia 6. Certo. Sempre no Altar da Pátria. Chamar a atenção, Elvis. Olha só que riqueza que nós temos de agremiações, Sim, né? Grupos em São Carlos. Sempre me chamou a atenção isso. Que podem participar de um ato maravilhoso que é a Semana da Pátria. Nós gostaríamos de falar para a população são-carlense, aí os nossos empresários de São Carlos, os comerciantes de São Carlos, que façam um embelezamento nas suas vitrines. É a oportunidade da gente exercer a nossa cidadania. Coloquem lá nas suas vitrines, né, alguma coisa referente à sua pátria, né, o nosso verde e amarelo, e convocar, chamar carinhosamente a nossa população para prestigiar os nossos grupos, as nossas entidades são-carlenses. Lembrando, o professor, ele é historiador, nós estamos comemorando o bicentenário da nossa pátria. Então, é uma data que a gente não vai viver novamente tão cedo, né? Virá mais um centenário, não estaremos aqui. Então, vamos viver esse momento, vamos viver essa semana, que a população venha prestigiar. Já que estávamos 2 anos, né, de pandemia sem nós estar celebrando a nossa pátria, que é um momento, digamos assim, histórico e verdadeiro do nosso sentimento patriota. Venham, participem, se vistam de verde e amarelo e prestigiem as nossas entidades. Vamos ter que voltar a fortalecer o nosso movimento cultural, o nosso movimento patriota, o nosso movimento aqui de São Carlos, que é tão bonito e tão elegante, né, no sentido de nós termos o que apresentar para as famílias e a nossa população. E notem que todas as escolas, elas também vêm com uma proposta, né? Que os pais venham prestigiar os seus filhos no dia 7 de setembro. Legal. E as famílias presentes aí. Me empolguei um pouco, né, Elvis? Mas... Não, mas é importante porque você tocou num assunto que é muito crítico hoje, falar em verde e amarelo no Brasil, em função de polarização política. Isso é muito importante falar.
né? Eu acho que nós temos E que aí, exercer, exato. independente de A ou B, Exatamente. independente de A ou B, nós devemos nos sentir brasileiros. Exato, né? e acima de tudo as nossas cores são verde e amarelo. Exatamente, É o Brasil, é o símbolozinho que a gente não, tem, né? não deixar de usar o verde e amarelo porque eu sou B, ou porque eu sou A, ou porque eu sou C, né? Mas o jurídico nacional aí entendeu que o verde e amarelo era sinal de campanha. Eu discordo totalmente, hein? Mas estamos num país democrático. A minha leitura é outra, tá? Então, Minha leitura é outra. o Jefferson, o pessoal pediu aqui, deixa eu ver quem é que tinha pedido aqui. Para você repetir o protocolo do primeiro dia. O protocolo do dia 1º de setembro. É a lista das entidades do primeiro dia, aí que é na quinta-feira, dia 1º. Isso. Que eu acho que o protocolo é da Escola Cardeal Arco Verde. Isso, exatamente. Então, o protocolo da Cardeal Arco Verde, as entidades que participam no dia 1º de setembro. Então, é o Grupo de Escoteiros General Osório, o Corpo de Bombeiros Militar e Comunitário, o SAMU, a Polícia Militar e Polícia Civil, a imprensa falada e escrita, né, inclusive vocês, né, Alves? A CASAN, a SIDASC, a EPAGRE e a CELESC. São essas entidades. E lembrando que temos às 8 da manhã o acendimento do fogo pelos bombeiros, né? Então, Isso, algo bem bacana também. Corpo de Bombeiros que tem essa marca. E os escoteiros também, não é? Escoteiros, Isso, exatamente. Escoteiros também, né? Qual eu faço parte com muito orgulho também. Exato, o Isso, professor vai exatamente. estar lá participando. Mas só entrar em contato aí, já está nas redes sociais, né, da Prefeitura Municipal de Administração, a Secretaria de Educação aqui, através do secretário Sadia, representado aqui pelo professor Antônio, e também na Fundação Cultural, também na nossa página do Facebook também. Aí um abraço aí também ao diretor Eloy, que está nos ouvindo. Legal, muito bem. O Ribas, mais algum recado? Era isso? Acho que era isso. Né? O convite, né? Eu acho que o Antônio já fez todos os convites, mas se lembrando, né, independente eu acho que isso é importante, né? O que vocês comentaram agora há pouco, independente da questão política A ou B, a gente está num momento bastante complicado, né? De bastante polarização política. Não é a primeira vez que o Brasil vive isso, né? Mas a nossa geração é a primeira. Mas vamos definir aí. Tem um texto bem famoso de um historiador chamado Benedict Anderson, que é um historiador inglês, que ele fala que a ideia de pátria é uma ideia de uma comunidade imaginada, né? Ou seja, um grupo de pessoas, independente de partido A, partido B, cultura A, cultura B, que partilham um conjunto de itens comuns, né? De vivências comuns. Inclusive a língua, uma legislação, né? Um conjunto de signos específicos. E eu acho que, no caso da pátria, esses signos, né? essas referências, têm que ser muito maiores do que... nesse caso especificamente do que a defesa de política A ou política B, partido A, partido B. Então, independente do que você pensa, né, cidadão que está ouvindo a gente, vamos pensar no país como um todo, né? Exato, na pátria, né? Muito bem. Obrigado ao Jefferson Ribas, ele que é historiador da Fundação Cultural aqui de São Carlos, que tem como diretor o Eloy Maia lá. Muito obrigado, Elvis. Obrigado aos seus ouvintes aí. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Agradecer ao professor Antônio, ao secretário Sadi, a administração municipal Rude e Fernando e ao diretor Eloy Maia novamente. Que acompanhou aí o professor Antônio. Obrigado, professor. Sempre finais. Sempre é um prazer de vir aqui conversar contigo, né? Nós dialogarmos. Só não veio no Prosa e Cantoria quando eu tava, né? É. Veio só quando eu não tava. Exatamente. Vice-versa, né? Eu que não vim quando ele veio. Pois é, o dono da casa não tava, né? Mas tudo bem. Mas já descobri que é sanfoneiro, gaiteiro. Metido, Antônio. E obrigado, Antônio, pela vinda. Daqui a pouquinho, às 8h30, então, na Escola de São João. Aí, aquele pontapé valendo aí na sala de aula Maker, né? É isso? Sala de Educação Maker. Educação Maker. Gente, vamos celebrar o nosso bicentenário. Venham participar dos desfiles 7 de setembro. E prestigiem seus filhos, né, os nossos alunos, e prestigiem nossas entidades são-carlenses. Tudo bem. Um abração a todos e ótima semana. Antônio Eberts é o diretor da educação, Jefferson Ribas, o historiador. A gente vai para a foto agora. A entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no nosso site e trechos desse bate-papo, convite e o cronograma aqui da Semana da Pátria e a Maker. A gente vai abordar lá no Jornal do Meio-Dia, que começa mais tarde, justamente pela propaganda eleitoral aí que está apertando a nossa programação a partir das 12h25. Vem aí, comando geral para a Farmácia São Jorge e Farmácia do Juarez. Voltaremos amanhã a partir das 7h40. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia São Jorge está há mais de 30